online aqui, checando o áudio. Vocês conseguem me ouvir bem? Opa, Simone, Mopaiva, Marcos, Foto Arantes entrando. Oi, Mopaiva, oi, Marcos. Bem-vindos. Vamos aqui esperar o nosso convidado, a Bárbara. Bom, então tá todo mundo me escutando bem, né? Que bom. Hoje aqui o fundo é artístico, tô com fundo aqui de obras de arte para combinar aqui com o nosso... Ah, bom, tá aqui o Tomás entrou, vamos lá. Entrou, vamos convidar agora. Olá! Oi, gente. Olá. Tudo bom, meu querido? Como vai? Tudo ótimo. Você chegou na correria aí. Primeira pergunta, é Tomás ou Thomas? Thomas, pelo amor de Deus. Thomas, então tá. Então já falei errado, já comecei errado. Mas vamos lá. Então, tá entrando algumas pessoas aí. Eu acho que aos poucos as pessoas vão entrando. Mas eu vou começar aí me apresentando aí na live. Meu nome é Karine Vilela. Eu sou CEO da Portscale. Portscale é uma importadora de vinhos que está no mercado aí já há mais de 35 anos. A gente importa vinho, distribui várias marcas. E hoje aqui o nosso convidado é super especial, é o Thomas. O Thomas, ele é um artista plástico, aí é a quarta geração já de artista de uma família italiana. Tem uma história super legal aí para contar. E aí a nossa live hoje vai funcionar em 3 tempos, né? O Thomas vai contar um pouquinho a história dele. Depois a gente vai tentar relacionar aí um pouco a arte e o vinho, por que a arte e o vinho são tão conectadas. E aí a gente tentar um pouco falar também o que a gente acha aí do futuro da arte e do vinho nos próximos passos aí pós-Covid, o que vai ser das galerias, tudo. A gente vai conversar um pouquinho disso. Bom, mas para começar, queria saber aí do Thomas um pouquinho da sua história, Thomas. Eu sei que você já é de uma família de artistas, que essa família inteira é artista, né? Que você já é a quarta geração. Queria que você contasse em que momento deu esse clique aí para você virar um artista plástico e começou a tua carreira aí como artista. Então, como você mencionou, eu sou a quarta geração de artistas italianos, né? Isso por parte de mãe. Minha mãe era romana, meu bisavô era romano também, era chefe do restauro na Itália, restaurador de obra de arte. Ele foi nomeado pelo governo italiano, isso acho que no começo do século, não sei. Daí depois meu avô também era artista, ganhou vários prêmios em Roma pintando, e minha mãe também. Ela era artista plástica, pintava mais por hobby, na verdade. E ela tinha um restaurante italiano em São Paulo, chamava Da Fiorella, no Brooklyn. E então eu também nasci na cozinha. E lá no restaurante era comida italiana e natural até. Era muito, muito gostoso, muito conhecido na época. E daí, e também engraçado que por parte de pai, que não tem nada a ver com a parte da minha mãe, eles se encontraram aqui no Brasil. Meu pai veio com 25 anos, minha mãe veio com 18. Se encontraram aqui no Brasil e se apaixonaram já no segundo casamento de cada um aqui no Brasil. Então é muita coincidência. E meu pai também sempre lidou com arte, foi leiloeiro de arte, marchand, galerista. Meu pai foi galerista da Tarsila do Amaral, de Cavalcante. Meu pai teve o Abapuru por uma semana, foi do meu pai. Meu pai ficou com ele, negociou ele durante uma semana. Você tem ideia que loucura. Que incrível. E foi nessa sua andada aí, bom, obviamente você convivia na cozinha italiana, no restaurante, com a sua família. Foi aí que nasceu a sua paixão pelo vinho, né? Como que nasceu essa sua paixão pelo vinho nessa sua carreira artística? Impressionante. Então, impressionante. Eu vim conhecer o vinho um pouco mais tarde, porque infelizmente aqui no Brasil, meu pai chegava italianos amigos dele, traziam vinhos maravilhosos para ele, mas não conhecia, não tinha a mínima noção do que era, né? E eu vim realmente me apaixonar por vinho um pouco depois de mais velho, já com acho que 28, 30 anos, que eu realmente comecei a me aprofundar e vi que vinho é um elixir, né?
É um problema porque vinho você fica pensando, puta, eu vou tomar, vou tomar. Você fica querendo tomar o vinho, né? E não é por conta do alcoolismo ou de ficar embriagado, é por conta do sabor. E você acha que o vinho criou aí uma conexão sua com a arte? Assim, você acha que o vinho conseguiu inspirar alguma das suas artes na sua carreira? Assim, você tem alguma arte inspirada no vinho? Eu tenho obras que eu pintei com vinho, eu colori. Eu fiz uma série grande na minha 20ª individual, que foi em 2016, se eu não me engano, que eram fotos da Itália. Então, eu viajei a Itália inteira, né? Eu fiz 76 cidades na Itália, de carro, Sicília inteira. Eu rodei muito, eu adoro a Itália, não sei porquê, talvez. E vinho italiano também é minha paixão. Então, eu fiz um trabalho lá em Pietrasanta, que é onde os escultores esculpem o mármore de Carrara. As esculturas, o Michelangelo fazia as esculturas lá em Pietrasanta. Eles tiravam o mármore de Carrara e levavam para Pietrasanta, que é 20, 30 quilômetros, e lá tinha os ateliês dos artistas, dos artesãos que esculpiam mármore, né? Manualmente na época. Então eu fui lá conhecer os ateliês, fiz esse trabalho maravilhoso lá, e eu falei, não, precisa ter vinho nisso, não é possível, não posso deixar a Itália sem lembrar de vinho. Então teve obras que eu pintei, eu coloria a fotografia com vinho, várias uvas, né, também, que tem uva mais fraca, mas as tonalidades são diferentes. Exato. Então eu usei isso justamente para compor a imagem, ficou super bonito. Eu vi no seu histórico da sua carreira que você teve uma exibição, né, uma exposição em parceria com a Enocultura que chamava Degustando a Arte, né? Degustando a Arte. E aí eu queria entender um pouco como que funcionava essa sua exibição, né? Por que era Degustando a Arte, né? O que vocês fizeram nessa exibição para ser Degustando a Arte? Assim? Foi muito legal. Eu fiz parceria com o Thiago e o Paulo Bramer. E a gente, cada imagem, o Thiago falou, eu trocando ideia com o Thiago, vamos escolher umas imagens que tem a ver com vinho. Então, tinha imagem, por exemplo, de umas luzes estourando assim, e era espumante. Tinha uma outra imagem que eram umas pimentas, então tinha um vinho com gostinho apimentado. Então, cada imagem tinha a ver com o vinho, que a imagem ficava na parede e a pessoa ficava degustando o vinho na frente, olhando para a imagem. Então, a pessoa era servida do vinho na frente da imagem e ela tinha essa sensação da imagem com o vinho, era isso. Uma coisa conversava com a outra, né? E que acompanhou a gente também foi o Pardinho, aquele queijo Pardinho, não sei se você conhece. Sim, lógico. São meus amigos, meus grandes amigos, o Bento Mineiro, o Carmo e o Jovelino. E o Pardinho também fazia parte dessa degustação. Então foi uma coisa, né? Quem foi, não esquece. Porque vocês harmonizavam queijos, vinhos e a arte, assim. E a arte, foi maravilhoso. Que legal. E você acha que as pessoas que foram, que estavam nessa exposição, conseguiram atingir o que vocês queriam, assim, com as obras, com tudo? Acho que certamente. Saiu todo mundo super animado, feliz. Ficaram perguntando quando vai ter de novo. O problema é que foi muito rápido também, né? Foi uma degustação, não dava para... não era uma exposição que ficava... Normalmente as exposições ficam um mês. E lá foi uma noite. Então quem foi... A gente está querendo fazer de novo, vamos fazer mais. Acho que funciona muito esse tipo de coisa. Tem tudo a ver. E as pessoas os convidados eram pessoas que realmente gostavam de vinho, gostavam de degustar do queijo, da arte. Então, e tem tudo a ver, uma coisa tem a ver com a outra, né? Funciona completamente. E você é uma pessoa que só bebe vinho italiano na sua rotina? Não, ou você imagina. bebe outros tipos de vinho? Não. Imagina, eu bebo todos os vinhos, Velho Mundo, Novo Mundo. Eu sou um curioso, assim, eu fiz o curso até com o Thiago lá na Enocultura, nível 1 nível 2, estou pensando em fazer nível 3, mas depois dessa corona aí tá complicado. Tem até uma convidada aqui com a gente, deixa eu pegar ela aqui, ó, olha quem tá aqui, ó. A gente acabou de chegar de viagem, ela tá meio zonzinha. Meio animadinha, tadinha. E o que a gente tá falando mesmo agora? De você tomar outros estilos de vinho. Então, putz, eu adoro. Sempre quando eu viajo, eu procuro saber, eu gosto de ir nas vinícolas. Eu fui nessa viagem que eu fiz na Itália, por exemplo, eu fui nas grandes vinícolas em volta, nos pequenos produtores. Eles te recebem
super animados, eles são muito receptivos e o vinho é maravilhoso, porque é a mesma uva, né? Tá ali junto no Barolo, Amarone, Valpolicella. É absurdo. Na Puglia tem o Primitivo, eu fiz a Sicília inteira também, tem vinhos Nerodá maravilhosos. E tanto uva branca, uva tinta, tem o vinho laranja, o vinho natural. Puta, eu sou apaixonado, sou um curioso. E gosto de aprender e de degustar e eu queria ter mais um método para anotar, para saber melhor como é que funciona isso, porque para mim é um absurdo, né? É um mundo, né? O vinho, cada dia você aprende uma coisa, né? Várias coisas. Né? Muito legal. Simone está comentando aqui que você é muito simpático, muito curioso. Ah, obrigado. Agora, eu queria te falar uma coisa, Tom Azul. Eu não sei se você sabe, a Quinta da Bacalhau, que é uma das vinícolas que a gente importa na Porto Scali, ela é total, o slogan dela é arte, vinho e paixão, né? E eles têm vários museus dentro da vinícola, né? Eles têm um museu que chama Buda Eden, que eles têm a maior coleção oriental no Ocidente. Eles têm o Underground Museum, que fica no norte, em Sangalhos. Tem uma coleção africana super famosa, tudo isso em Portugal, né? E a vinícola, ela respira arte, né? Ela sempre teve arte em tudo da vinícola. E nas minhas andanças, né, no mundo do vinho, eu vejo muitas vinícolas que investem em museus também, né? Tive a oportunidade de conhecer o Museu da Vivanco, que é um museu lindo sobre a história do vinho, o Mouton Rothschild, que tem os rótulos, que são obras de arte, né? Cada vintage deles é uma obra de arte. Eu queria saber, na tua opinião, por que você acha que os grandes produtores de vinhos são tão aficionados por arte, né? Qual que é essa relação da arte do vinho, na tua opinião? Eu acho assim, a primeira coisa, assim, imagina, você toma um vinho e vai e vê uma obra de arte, que coisa melhor, né? Acho que ela conversa muito, né? Você relaxa com o vinho e você pode até compreender melhor a obra de arte. Até para criar é bom você dar uma relaxada com o vinho, escuta uma música. São sentidos, né? O vinho é olfato, paladar, visual, é tudo, né? Só não é auditivo, talvez auditivo, não sei se faz um barulhinho, mas isso acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, conversa muito, então, e tudo é uma questão de bom gosto também. Eu acho que quem gosta de arte tem um certo bom gosto, né? Como os apreciadores do vinho têm que ter um bom gosto, porque né, tudo é primeira linha, eu acho, e conversa totalmente, não tem outra. E por isso também eu acho que o pessoal também, eles fazem esses museus porque tem essa interação, né? O vinho com a arte. A Itália também, que tem muita coisa de vinho, então a Itália também tem muita história de arte, né? Os grandes artistas renascentistas, imagina, os gênios são italianos, né? Começou muito forte na Itália e depois espalhou para o mundo, né? Diz que, por exemplo, os romanos, eu estava vendo um documentário falando sobre o César. Ele, quando ia para a guerra, ele dava de alimentos para os soldados, vinho. Cada soldado tomava 3,5 litros de vinho por dia. Então os soldados já chegavam já animados. Já animados. Então você toma um vinho, você fica animado. Para ver uma obra de arte, então é perfeito, né? Imagina. O Vic Tepp combinou aqui que o estilo de arte que ele acha que mais combina aqui com o vinho seria a música, né? A gente não pode esquecer realmente que música é um sentido que é uma arte também, né? E eu realmente acredito que o vinho também é uma obra de arte, né? A gente chegar no blend e na alquimia, na mistura que o vinho tem, para você chegar na fórmula ideal que o vinho tem e no resultado final, é uma obra de arte, né? Eu acho que o que os enólogos fazem acaba, de certa forma, sendo o que um artista faz também, né? Completamente. E além disso, eu acredito também que as pessoas são muito conectadas por história, né? Eu acho que sempre tem aquele cunho histórico que une as paixões, né? As pessoas adoram contar histórias, ouvir história, então tem até o meu sócio, ele costuma dizer que o vinho é castelo engarrafado, né? Que é uma história de um castelo ou de alguma coisa engarrafada. Eu acho que de família, né? História de família, tem gerações e gerações fazendo uva, né? Fazendo vinho, criando uva, é incrível.
Exatamente. E aí eu queria saber também a sua opinião do ponto de vista do consumidor, né? Provavelmente você deve ter muitas pessoas que investem na sua arte, né? Que investem no seu trabalho. Você acredita que a maioria dessas pessoas também são consumidoras de vinho, né? Você vê essa conexão entre seus investidores? Vou te falar, sim, totalmente. É incrível, assim, nos últimos 5, 10 anos, eu não conheço uma pessoa que não gosta de vinho. Você conhece alguém? Não sei, nunca ouvi falar que tem alguém que não gosta. Ah, não gosta de Itaúva. Ok, mas não que não gosta de vinho, acho que é meio impossível. Então, e os investidores também, como eu te falei, são pessoas de quem gosta de vinho, quem aprecia vinho, aprecia arte, tem um certo nível, né? Então, os colecionadores certamente que tem um nível, né? Porque chegou lá por algum jeito que estudou, até que seja de família, mas quem tem um certo nível realmente vai gostar de arte e de vinho, não tem como, eu não vejo como não. E aproveitando essa questão que você falou, né, eu acho que você perguntou para mim se eu conheço alguém que não gosta de vinho. Eu acho que a gente, né, provavelmente vive numa bolha que as pessoas que eu convivo realmente gostam de vinho, mas obviamente muita gente não deve gostar. E aí é daí que surge minha pergunta, né? Você acha que, por exemplo, o vinho e a arte, que ainda são objetos ou produtos tão elitizados, né, num país como o nosso, com um custo desses produtos tão alto, você acha que tem potencial no Brasil um dia para ser mais democrático, né? Eu queria um pouco ouvir sua opinião, porque às vezes que eu viajo em alguns países europeus, eu vejo que a arte e o vinho acabam sendo artigos mais populares comparado com o Brasil, né? Eu acho assim, o grande problema do Brasil são os impostos, né? Todo mundo sabe disso. Então, tem grandes produtores brasileiros que fazem excelentes vinhos, mas não conseguem chegar no nível de valor dos vinhos, sei lá, do chileno, do argentino, que eles conseguem produzir com menos taxa, menos impostos e o vinho chega mais em conta. O grande problema, acho que seria esse, para as pessoas terem mais acesso ao vinho bom, teria que baixar um pouco o valor, porque principalmente agora, do jeito que está as coisas, agora essa crise, né? E o grande problema, o governo devia baixar os impostos. É ridículo isso, né? Acho que só o que falta para estourar o vinho nacional é isso, é baixar os impostos, porque todo mundo acha que está querendo conhecer, e as pessoas só não conhecem, não vão mais a fundo, a grande massa, porque os vinhos mais baratos, infelizmente, têm menos qualidade. Então, ou ainda são caros, né? Ou ainda são, pois é. Mas os vinhos, também tem vinho de baixa qualidade caro, mas até para a pessoa conhecer, no meu ponto de vista, para a pessoa conhecer do vinho, ela precisa experimentar. E para experimentar, então vai comprar um vinho de 200, 300 reais é inacessível para a pessoa comum, né? Para a grande massa. Então, como é que ela vai saber distinguir de um vinho bom, um vinho ruim? Então, o que falta um pouco isso realmente baixar o governo, principalmente o governo, baixar os impostos, que é absurdo, que a gente não sabe para onde vai isso, né? Talvez, espero que um dia melhore, para as pessoas terem acesso a bons vinhos e poder provar, porque você só aprende provando. Não adianta falar, tem gosto, cheiro, né? A pessoa tem que saber, e cada pessoa, você sente um gosto de amora, a outra sente gosto de carvão, mineral, não. Tem que provar, e cada um tem o seu sentido. É como a arte também, você vê um quadro, tem gente que ama um quadro que é um risco, não é nada, uma tela branca, um risco azul, ponto. Tem gente que odeia, tem gente que vê um Van Gogh e não acha legal, então... Concordo. Então tem que ter essa balança, né? E eu queria saber sua opinião, quer dizer, né, o que você acha, assim, por exemplo, no mercado aqui do vinho no Brasil, os vinhos brasileiros, eles ainda são muito menosprezados, né? O brasileiro, ele não quer pagar o mesmo preço de um vinho brasileiro para um vinho importado, porque ele fala, não, mas eu pagar o mesmo preço que eu pago no vinho importado no vinho brasileiro, né? Isso acontece com a arte também, as pessoas que colecionam arte, elas preferem artistas de nome internacional? Acho que é geral, a gente tem essa cultura de tudo que é importado é melhor, né? Infelizmente isso foi enraizado
no nosso sistema, né? E por muito tempo realmente é verdade, aconteceu isso mesmo. Antigamente os melhores produtos eletrônicos eram japoneses, agora a China. E acho que vinho é a mesma coisa, né? As pessoas pensam que o vinho importado é melhor, mas tem vinhos brasileiros excelentes. Eu fui outro dia visitar a Guaspari, o Pardinho mesmo que faz queijo, está com 2 vinhos agora maravilhosos. Legal. Tem que experimentar, mas o problema também volta a falar, essa coisa do custo-benefício. As pessoas preferem falar e ter certeza que um vinho italiano ou um vinho, sei lá, chileno, pensa que é melhor do que o brasileiro, mas não é, gente. Vinhos brasileiros são maravilhosos. O negócio é provar e também ter acesso, né? As pessoas, por exemplo, pessoas comuns que vão no supermercado nunca vai na gôndola dos nacionais, né? Vai logo nas gôndolas sei lá, chileno. Chile e Argentina aqui no Brasil é muito forte. Acho que você deve saber mais do que eu sobre isso. É. O Vicky, a Vicky ou Vicky Tep estão dizendo aqui que adoram os melô. Vicky Tep, eu conheço o Vicky Tep. Oi, gente. Falando que estão adorando o melô brasileiro. Isso é ótimo, porque a assinatura dos vinhos brasileiros deveriam ser a Merlot, né? A casta Merlot. Então, que bom que você gosta, assim, fiquei contente aí que vocês gostam da Merlot. E aí também, o que eu queria saber de você é um pouco dessa questão da distribuição, né? Tanto no mundo do vinho, né? A distribuição do vinho tem vários sentidos, né? A gente tem muita importadora que compra e vende direto, tem muito produtor que hoje em dia está indo para um lado de vender direto ou vender para um distribuidor. Queria saber se no mundo da arte é parecido também, se vocês, como artistas, vocês vendem direto as artes de vocês ou se vocês têm distribuidores, os galeristas, né, que seriam os negociantes do mundo do vinho. Como que funciona no mundo da arte isso? Desculpa, você falou isso, agora eu não complementei, esqueci, eu falei do vinho, não falei da arte, né, na pergunta anterior. E aqui também, realmente, as pessoas pensam que... Mas se bem que a arte brasileira está muito invalorizada hoje em dia, entendeu? Tem grandes artistas, vê a Tarsila do Amaral, que eu falei do Bapuru agora, ela está bombando, tem milhões de artistas maravilhosos aqui no Brasil e que o pessoal está valorizando isso. Os colecionadores, tem a coleção absurda e obras valiosíssimas que tem muita arte brasileira. Então, isso é uma coisa que também já passou um pouco. Então, é valorizada a arte brasileira, graças a Deus. E o mercado está crescendo muito. Por isso, até que eu montei a galeria e até para pegar artistas que não são muito conhecidos. Eu estou tentando uma coisa que vinha do meu pai, essa coisa de tentar de relançar, de achar aquele artista que está meio ali esquecido e botar ele de volta no mercado, entendeu? Mas você acha que eles estão sendo valorizados internacionalmente ou internamente? Acho que os dois, viu? Estou abrindo um vinho aqui já, desculpa. Cheguei correndo, não deu tempo de abrir. Acho que os dois, internacionalmente... É não ficar com sede. Nossa, minha boca está seca aqui. Mas também... Os colecionadores internacionais também estão valorizando muito os artistas nacionais. Lá fora eles estão muito valorizados também, graças a Deus, né? Justamente você vê que tem grandes artistas indo para Nova York, para o MoMA, então tá ótimo, né? Graças a Deus não tem como reclamar sobre isso, né? E qual foi a pergunta que você fez logo A questão depois? da distribuição, tanto do vinho quanto da arte, né? Do vinho tem vários caminhos, né? A gente, hoje em dia, cada vez mais a gente vê que os produtores ou até o próprio importador quer chegar direto no consumidor final, né? Tá querendo atravessar toda a cadeia de distribuição. Queria saber se esse cenário também está acontecendo com a arte. Acontece muito, mas acho que é ético, né? Você tem que ter ética, né? Se você... Depende do acordo que você faz. Se você representa um artista na galeria, falando como galerista, tá? Até como artista. Mas hoje em dia eu tenho 2 galerias que representam o meu trabalho, mesmo eu tendo a minha própria galeria. E por incrível que pareça, eu não fiz exposição minha na minha galeria, né? Para não ficar até... Mas dependendo do acordo que o artista tem com o galerista, é antiético alguém procurar o artista e o artista falar, tá, eu vendo para você mais barato que não é da galeria. Porque a galeria tem a mesma coisa de uma loja,
tem os custos, tem os aluguéis, as taxas e impostos e etc. Então, se você um dia tem um artista e descobre que o artista está vendendo direto, você fala, gente, então o que está acontecendo? Graças a Deus comigo nunca aconteceu, sempre o pessoal foi super ético. Mas, é lógico que acontece, mas são artistas que também não são artistas de um bom nível. Então, artista de nível, realmente, se o cara for tentar te vender diretamente, dependendo do acordo da galeria, você tem que desconfiar, falar, gente, tem que ter uma ética, né? Não é possível, senão fica chato até, né? E até para negociar é melhor você não negociar direto, porque como é que a pessoa que te representa vai saber te vender melhor, te representar melhor, né? Vai levantar o seu status, né? Ser representado numa galeria é melhor para o artista. Mas hoje também com o Instagram, com essas mídias sociais, tem muita venda direta, tem muito artista sem galeria, muito artista muito bom sem galeria que prefere ficar só com o Instagram e tá bom, só com mídias sociais e ótimo, entendeu? Entendi, legal. E, bom, quando a Portscale começou, né? A Portscale começou faz 35 anos. Nossa! A maioria pois é. E a maioria dos nossas marcas, elas eram exclusivas. Eu, quando assumi a empresa, eu assumi já faz 10 anos, tudo nosso era exclusivo, né? A gente, no mercado há 10 anos, era um mercado que tinha 100 importadoras de vinho, 150 importadoras de vinho no máximo, né? O mercado era bem enxuto. Hoje, o mercado de vinho, a gente tem 350 importadores de vinho e cada vez mais as exclusividades de marca fica cada vez mais difícil, né? Hoje, no nosso portfólio, a gente tem 60%, 70% de marcas exclusivas, o resto a gente tem aí difundido em alguns lugares. Então, eu queria saber como que é no mercado da sua galeria, por exemplo, né? Vocês, quando você distribui um artista, ele é exclusivo seu? Você consegue ter? Porque eu sei que tem muita galeria no mercado, né? E tem muita galeria que os artistas ficam meio que se vendendo também, como os produtores de vinho. Eu queria saber como que funciona um pouco no mercado de vocês. Então, como eu falei, depende de cada contrato, de cada acordo com o artista, né? Por exemplo, por enquanto, eu abri minha galeria em outubro, infelizmente, abri isso agora, bombou a galeria na abertura, estava lotado de gente, foi incrível, muita gente mesmo, foi ótimo. Já a segunda exposição também fiz uma coletiva, nossa, lotou mais ainda, então estava indo ótimo, daí teve essa crise, deu um problema agora. Mas também eu nunca fiz contrato exclusivo com o artista, que eu como artista, eu também sei que você ficar só dependendo de uma galeria, ou você é um artista já de renome, que as pessoas realmente já te conhecem, já querem saber quem você é, ou não tem jeito, se depender só da venda de uma galeria, o artista vai ficar mal. Então, ou a galeria super famosa tem um leque de clientes já violento, que tem várias galerias grandes, mas para ficar exclusivo de uma galeria é bem complicado. Então, também eu deixo bem aberto. Só que, por exemplo, as obras que estavam expostas na galeria, por um período de tempo fica sobre a minha tutela, né? Esse era o acordo que eu tinha. Então, eu tinha o direito de comercializar aquelas obras durante tantos meses. Se alguém procurasse o artista, tanto pelas mídias sociais, etc., sobre aquela obra, o artista tinha, entre aspas, a obrigação de me falar, não, essa obra você tem que negociar com a galeria. Porque eu também estava fazendo a propaganda, a mídia do artista, né? Estava usando minhas mídias também para influenciar as pessoas, gerar interesse, né? Legal. O Marcos fez uma pergunta aqui super interessante. Ele quer saber quais os artistas brasileiros, na sua opinião, hoje são super legais, né? Que são tops. E ele também quer saber se você sente que o público jovem hoje em dia busca mais a arte. Se você vê que os jovens estão buscando mais a arte. Graças a Deus viu? Tá tendo muita qualidade nesse sentido até pelas feiras de arte, né? Que abriu mais o leque. As feiras de arte estão bombando, né? Você vê? Então, ficou mais acessível também. Então, e também, já que tem muita galeria, tem muito artista, e é proporcional.
o crescimento. A demanda gera o crescimento dos artistas. Então, o artista vê também que consegue hoje em dia. Tem muita gente que parou de advogado, o cara da Bolsa de Valores, o Albert, que foi um dos artistas lá da Bolsa de Valores, parou de fazer bolsa para pintar. Tem também o Carrazeiro também, que trabalhava com marketing, parou de fazer marketing para pintar. Eu parei de fazer publicidade para também me dedicar só à arte. Eu vivi a vida inteira com arte. Fiz exposição desde os 18 anos de idade. Mas eu tinha meu trabalho de publicitário, fotografia publicitária, né? Na época eu fiz grandes campanhas para o Banco Santander, para o Itaú, para o Danone, Heineken. A gente fazia todas essas campanhas, trabalhava na DPZ, na UMAP. Trabalhei bastante com publicidade. Mas, paralelamente, eu sempre fiz arte. Né? E hoje em dia, por essa demanda, tem muita gente, muita referência. Antigamente, para você ter uma referência, tinha que ter livro, né? Eu tenho uma coleção de livros de fotografia que a gente não tinha acesso. O único acesso que a gente tinha era através dos livros, né? Hoje em dia, com as mídias sociais, então a pessoa tem muita referência e fala, pô, que legal, o artista fala, uma pessoa que nunca... vou tentar fazer arte de você, olha que legal esse quadro, vou tentar fazer. E começa a fazer e vira artista, isso é lindo. Isso ficou mais democrático a arte, né? Então tem várias escalas de preço, né? Tem artista muito bom, quer dizer, o preço também tem a ver com o seu olho, o que você gosta, né? E é relativo, né? É relativo. Como o vinho também é relativo. Na Itália tem vinho de 6 euros que são maravilhosos. Tem vinhos de 20 euros também são ótimos, mas o preço não quer dizer muita coisa, né? Então, se você realmente... 6 euros já é mais de 100 reais aqui no Brasil, né? Você vê? Bem mais, imagina. Não, e não se compara você pegar um vinho do produtor ali, e vinhos que não chegam aqui. Eu tenho vinhos na minha adega que, graças a Deus, não existe em lugar nenhum, talvez nem na Itália exista, que são pequenos produtores, fazem, sei lá, 100, 500 garrafas. Então tem coisas exclusivas, entendeu? E preço não quer dizer nada. Arte também. É lógico, você vai pegar um de Cavalcante, uma coisa... tem um custo, porque o cara é um artista conhecido e tal. Mesmo vinho famoso, você vai pegar um Barca Velha, um Peramanca, o custo é altíssimo. Mas não necessariamente você vai gostar daquele vinho só por conta do valor. Não necessariamente a pessoa vai gostar do artista porque vale muito. Com certeza. Tá tocando meu interfone aqui, não sei porquê. Com certeza pro vizinho, mas deixa eu tocar. Alguma entrega. Já que não pode sair, a gente tem que pedir. Não, hoje ligaram o dia inteiro pro vizinho. Deixa eu tocar. Agora, uma coisa que o Alê Saraiva comentou aqui é que ele teve uma foto. O Alê Saraiva é um querido, eu não sei se você conhece ele, mas ele é um parceiro nosso da Podscar, ele tem uma página com a gente. Ele comentou que teve uma foto dele exposta numa exposição que você fez também na galeria do Von Bruschi. Ah, que legal, bacana. Uma foto dele junto com a sua, ele está aqui comentando, tá comentando. Entendi. Na abertura ele foi e a gente fez uma foto junto, saiu na social, é isso? Eu acho que sim, talvez. Ele comentou aqui que teve uma foto junto aqui, o Alê, se estiver aqui ainda, que bacana. Pode comentar. Valeu, a Aline está fazendo uma pergunta aqui bacana, que ela está perguntando qual o critério para dar preço para um vinho e para uma obra de arte, né? Eu posso explicar aqui do lado do vinho, né? Eu acho que o vinho é um pouco menos subjetivo, talvez, que a arte, né? Porque o vinho, claramente, a gente consegue também precificar mais caro de acordo com as formas de produção, né? Então, digamos que a viticultura, se a viticultura é orgânica ou ela é biodinâmica, ela teve mais pessoas envolvidas na vinha, trabalhando na vinha, e isso tem custos maiores, né? A vinificação, por exemplo, ela teve o uso de madeira para fazer a maturação do vinho, a madeira é cara, né? Isso já encarece o vinho. O tipo de levedura usada para fazer o vinho, ou todos os componentes químicos na hora da vinificação, a qualidade, tudo isso influencia muito a questão do preço, né? E isso, com certeza, é uma coisa que não é subjetiva, ela é totalmente
é fácil de você, numa degustação, depois que você estuda muito, você conseguir ativar essas camadas do vinho e falar isso custa caro, isso custa barato, né? Então a gente tem uma mania de fazer degustação cegas entre os nossos amigos e às vezes a gente cheira um vinho e fala isso cheira caro, porque a gente sabe que tem madeira, que ficou envelhecendo tanto tempo, então tem um racional do porquê é caro, né? Agora, claramente, tem vinhos que extrapolam o que de ser caro, né? Que aí vira etiqueta, né? Aí vira etiqueta, né? Que aí talvez isso aconteça também no mercado do vinho, né? Que aí desculpa, da arte, que a etiqueta, o nome, o branding, a marca sobressai a qualquer custo, né? Porque você tem um vinho que custe R$ 500, agora custar 10 mil, aí já começa a ser uma diferença muito, né? Mas às vezes também pela raridade, né? Pela época, pelo ano. Ah, não existe mais nenhuma garrafa, só tem essa. Isso. Uma coisa é arte também, né? Exatamente, a demanda, exato. Mas o label também é muito importante, até porque o label, a etiqueta gera qualidade também, né? Você vai comprar, tem a moda, você vai comprar uma bolsa Louis Vuitton, a bolsa original Louis Vuitton, custa uma grana porque o cara foi lá, costurou a mão, é o couro não sei da onde. A arte é a mesma coisa. E logicamente, tem muito a coisa da etiqueta. Eu ouvi falar que, coisa falando sobre moda, que eu falei de etiqueta, eu linkei com moda. O mesmo jeans feito na mesma fábrica custa 20, 30, 500 vezes mais porque colocou uma etiqueta, entendeu? E o outro aqui, eu trabalhei também com fotografia de moda, então eu fui em fábricas de jeans que eu estou falando, porque tinha jeans que custava na fábrica lá 40, 50 reais, a mesma, igual, só mudava a etiqueta, custava 1.500, sabe? Então é muito louco. Mas assim, você está pagando também por uma qualidade. Então o vinho também, você sabe que aquele vinho tem essa qualidade, agrega valor. Então a arte também é a mesma coisa. Eu mesmo com as minhas obras, eu procuro colocar o máximo de qualidade em tudo, tanto na moldura, na impressão. Quanto mais qualidade, para mim, melhor. Para mim tem que ser tudo top para poder agregar valor, entendeu? Então eu estou agregando valor ao produto. Eu acho que com vinho é a mesma coisa. Se eles estão o melhor uva, a melhor localidade, um jeito X de engarrafar, de envelhecer em barril, não sei. Então isso tudo agrega valor. É lógico que tem gente que se aproveita, né, e usa já dessa geração em geração de label, de etiqueta e suspende, eleva o valor. Mas também a procura também, a arte é muito coisa exclusiva também. O cara fez um quadro e morreu e tem um quadro raríssimo, daí vale uma fortuna. Então tudo isso também influencia, né? E também, tanto quanto o vinho, a experiência do artista também. Quantas exposições fez, se ele está em museu, se ele está em coleções, tudo isso agrega valor ao artista, o valor vai subindo, né? Quem gosta dele, se ele está na feira de arte, tem galeria que represente, se fez exposição internacional, então tudo isso vai agregando valor ao artista, quanto também no vinho, numa moda, no fashion, no vestido, né? Exato. O Dude perguntou aqui o que a gente achava do Vega Sicília, né? Eu vou responder por mim. O Vega Sicília é um grande vinho da Espanha, né? Uma das marcas ícones espanholas. Eu acho que a qualidade é excepcional, é indiscutível. E aí volta aquilo que eu falei, né? A gente sabe que a gente está bebendo vinho caro, porque tem todo um trato, né? Também tanto na vinha, que as pessoas esquecem muito do custo que tem a viticultura, quanto na vinificação, quanto na maturação, quanto no tempo para jogar o vinho no mercado, né? Imagina quantos anos você segura um vinho. E experiência também, né? Experiência também, né? E empregados, e quantos funcionários, e terreno. É um X coisas que fazem... O vinho ser caro, né? O vinho ser caro.
hoje, obviamente, a demanda, né? Porque claramente tem mais demanda do que produção. Enfim, tem tudo uma questão que faz com que o vinho seja caro. A questão de valer ou não valer o vinho, eu sempre digo que vale para quem paga, né? Assim, eu acho que eu lembro quando eu estava discutindo, por exemplo, quando eu estava montando meu apartamento, eu lembro que minha arquiteta queria falar de um abajur, eu falava, olha, eu não pago nisso no abajur, mas se fosse um vinho, eu pagaria. Tudo depende do quanto você está disposto a pagar, né? O que você ama na sua vida. Tem gente que paga num tênis porque adora correr, então eu acho que está muito conectado com que a pessoa tem realmente a vontade de investir. Né? Qual é o seu critério? Quais são os seus valores, né? Qual é a tua urgência, qual é a tua necessidade no momento, tudo isso influencia demais, né? E a experiência que você vai ter com isso, né? Porque eu acho que o vinho é muito ligado com experiência, né? A pessoa vai comprar um vinho para comemorar um momento, vai abrir com os amigos, gosta daquele momento. Então, assim... arte também. Tem colecionadores loucos que, sei lá, acabaram de roubar um quadro lá acho que na Holanda, não sei, em algum lugar aí, no começo da quarentena, galeria fechada, foram lá e roubaram o quadro. Esse quadro não vai mais aparecer, porque é na casa de um louco excêntrico que tem tesão de ter o quadro escondido lá, 7 chaves, só ele vai ver, porque se esse quadro for no mercado, vão saber que é roubado. Hoje em dia não tem mais jeito. Então, também tem muito isso, né? De qual é a demanda, né, do produto, né? O cara deve ter encomendado, falou, vai lá roubar aquele quadro que eu quero. É a mesma coisa, né? Muito louco, gente. É louco. Até a demanda do roubo vai saber, né? Porque quem rouba um quadro desse não vai ter... Na arte não tem como depois vender ele. Ele vai ser um quadro que vai estar escondido sempre. Ele não pode estar na parede. E tem louco para tudo, né? Como é o vinho falsificado, né? Muita gente também consome vinho falsificado sabendo que é falsificado. Isso é muito engraçado, né? Eu vejo que tem pessoas que não querem saber se o vinho é falsificado ou não. Ele só quer, talvez, conviver com a ideia de estar bebendo aquele vinho, né? Talvez ele nem acesse a qualidade do vinho real, mas a experiência de estar bebendo vinho falsificado tá tudo bem para ele, né? Tem o Netflix falando sobre um filme falando sobre isso, um documentário, o Sour Grape. Nossa, o cara fazia e comprava e vendia o mesmo vinho, né? Nossa, depois foi na casa do cara, era ele sozinho fazendo tudo. Para quem não assistiu esse filme, tá no Netflix, chama Sour Grape, conta uma história real, verídica do Rudy, que é um cara de Jacarta, né? Que ele realmente falsificou todos os vinhos nos Estados Unidos, grandes vinhos. E as pessoas, depois que ele foi preso, ainda acreditavam que tinham bebido vinho original, assim. Mas no fundo o cara era bom, porque as pessoas grandes sommelier provavam, esse vinho é bom, porque para entrar no leilão também, né, tem toda uma história. É louco, então o cara também é um gênio, né? Tem também um falsificador de altíssima qualidade, não era total. Qualquer vinho, né? E ele misturava, né? Ele abria várias garrafas, misturava. O cara também era um alquimista. Eu acho que quem faz vinho é um alquimista, né? E também tem um filme também na Netflix, depois eu vou lembrar o nome aqui, que também o cara falsificava. O cara foi o maior falsificador do mundo e fazia obras, também a mesma coisa. Ele colocava a obra lá atrás, ele falsificava toda uma cena. Uma mulher lá que era a condessa, não sei das quantas, fotografava, fazia essa foto ficar velha para dizer que era aquele quadro lá atrás era autêntico. E todo mundo comprava, os grandes experts. E o cara o cara era um gênio. Eu acho essas pessoas geniais, né? Você vê como o vinho e a arte sempre estão ali caminhando junto, total. Na falsificação e tudo. Mas sempre, não tem como negar. O vinho é o da humanidade, né? Imagina. E a arte também. A arte também. O Ferraz perguntou aqui se tem um número X de anos que é uma obra roubada, na teoria voltaria para o mercado desapercebida, assim. Não volta. Hoje em dia não volta mais. Não, com toda essa tecnologia, essa informação difícil, que a gente tem é impossível. É impossível. Bom, a gente está quase se aproximando aqui do final, a gente tem mais uns 15 Já? minutos. Passa rápido.
E aí, antes de encerrar, eu tenho aqui uma última pergunta, e aí eu vou fazer um bate-bola com você no final. Mas a pergunta final que eu queria saber de você é um pouco a tua visão em relação ao pós-Covid, né? O que a gente está vivendo aqui é uma coisa sem precedentes, né? A gente nunca viveu antes. Bom, pelo menos a nossa geração não. Então é tudo muito novo para a gente. E eu queria saber se você acha que no mundo da galeria de arte, né, ou no enoturismo, o que você acha que vai mudar, né? Você acha que as pessoas vão continuar indo em museus, vão continuar indo em galerias, ver arte, visitando vinícolas? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho assim, certamente vai continuar indo em museus, em galerias, mas vai diminuir muito, né? Museu não tem jeito, mas vai, assim, até a gente ter uma vacina, até dar um jeito nessa história toda, vai demorar, né? Aí não tem como negar que a gente deu uma desacelerada aí na economia, no mundo, no planeta, violenta, né? Tanto, como é que vai ser? Então, eu acho que vai demorar um pouco até todo mundo começar a ter de novo acesso a essas coisas. E não sei, vai ser complicado. E até para as galerias, por exemplo, vai demorar muito tempo. No meu caso, eu fiz 5 exposições na minha galeria. E eu percebi que na abertura, na primeira semana e na última semana, eram as melhores. Que no primeiro dia o pessoal estava ali efervescente, todo mundo, eu quero, vendia bastante. E vai fechar, vai acabar também. Então, na urgência, a gente, principalmente brasileiro, né, tem muito disso. Último dia da exposição, não sei das quantas. Fila quilométrica, o povo é meio maluco. O povo gosta de lugar cheio, né? De fila. Deus me livre, eu vou para uma praia, tá cheio de gente, eu falo, Deus me livre, eu nem chegar perto. Eu não gosto de lugar turístico e nada. Eu passo direto. Mas o brasileiro tem muito disso. E agora, com essa história, vai ser meio complicado. Você vai no mercado, ou se vê alguém de longe, você vai ficar, putz, você não sabe se a pessoa tem, não tem, vai ter, não vai ter. Se a pessoa tem problema de saúde, então você não sabe se você tá. É complicadíssimo isso. Até conseguir voltar ao que era, vai demorar bastante. Mas vai desacelerando um pouco à medida que as pessoas vão fazendo o teste e a vacina chega, mas a vacina também vai demorar, então ninguém sabe, é uma coisa sem precedente mesmo. Mas eu acho que assim, no mundo da arte, a gente tem que se transformar, vai ser tudo muito virtual, que é chato. Eu mesmo, eu participo de muitos leilões de arte. Se você não conhece o artista realmente, e se você sabe que aquela obra é boa, é difícil você comprar se você não vê ao vivo. Eu tenho que ver ao vivo, assim, raras as vezes você compra online, só você realmente sabendo um leilão de confiança, que você sabe, aquela obra é daquele artista. Mas fora isso, você tem que ir lá olhar a pincelada, a tinta, as cores. Às vezes a fotografia não diz a mesma cor que é a obra realmente. Então você tem que ver ao vivo, né? Já no vinho é um pouco diferente. Então você já tomou aquele vinho, então você vai comprar já aquele vinho que você já conhece, né? Então é um pouco, alguém já falou, foi indicado, o valor é muito mais baixo do que uma obra de arte. Então o vinho, eu acho que o pessoal, fora os restaurantes, mas o pessoal está vendendo, não sei se está vendendo, aliás, mas para particular, né? Para particular, não para restaurante. Então está virando tudo. Então a gente vai ter que se adaptar um pouco, pelo menos nesse primeiro período, como a galeria vai ter que se adaptar. Eu estou pensando agora em mudar para uma casa menor e fazer online também. Não tem jeito, a gente vai ter que fazer uma coisa online. A Bárbara perguntou aqui, o que você está achando do tour virtual em museu, que agora começou a pipocar agora na pandemia, assim? Como eu falei, eu já fui em muitos museus, já vi várias pinturas. Mas não para comprar, talvez sim, mas para ver. Mas eu, como eu vivi isso a vida inteira, eu desde criança, bebê, eu sinto o cheiro da tinta óleo, da terebentina, de quadros afilados, de artistas, atores. Então, eu gosto de ver ao vivo, sabe? Eu gosto de chegar perto, olhar assim, aquela pincelar. Isso para mim diz muito. Eu vou na casa de alguém, é horrível, parece que eu tô
primeira coisa que eu faço é olhar as paredes. Eu sou rato adoro feiras, feira de antiguidade. Eu sou apaixonado. Eu viajo para todos os lugares. Todo lugar que eu vou, tem feira de antiguidade, eu quero ir, quero olhar, eu gosto de ver. É diferente a percepção de você ver ao vivo, né? Mas pro leigo é maravilhoso, ele vai se saciar com aquilo. Mas, de novo, é diferente. Cada tela de computador, ele tá calibrado de uma forma diferente, então você não vê o mesmo tom de amarelo, o mesmo tom de verde. Para quem não percebe, eu acho assim, às vezes o ignorante, entre aspas, é mais feliz do que a pessoa conhece muito. Por exemplo, você vai para uma praia, eu viajei o mundo inteiro, para achar uma praia bonita é difícil. O cara que não conhece praia, o ignorante, acha aquela praia linda. Então, é bom para o leigo ter aquela noção do computador ali. Passei no museu, é lindo, mas para mim, ver ao vivo não tem comparação, principalmente a arte. Pode ajudar a democratizar a arte, de uma certa forma. Eu confesso... ajuda, faz a pessoa ter mais conhecimento, né? Eu confesso que desde que a pandemia começou, eu acho que eu fui mais em museu online do que eu fui em museu o ano passado inteiro. Eu sou rato de museu, nossa, quando tem alguma exposição, museus e galerias. E galerias também, viu? Sempre quando tem vernissagem, abertura, eu vou em todas as galerias. Não tem essa, é concorrente, não é isso é coisa de gente com cabeça pequena, não é concorrente, é conhecimento, é cultura, vá nas galerias, quer dizer, agora mais não, mas sempre que tem algum evento de arte, assim, eu vou prestigiar o artista, eu vou olhar, entendeu? Nem que eu vá, olhe e falo, não gostei, mas eu olho, respeito o espaço e saio. Se eu gosto, eu fico mais, falo com as pessoas, mas eu vou prestigiar, tem que prestigiar o artista, tem que efervescer isso, entendeu? Tem o Ale Saraiva aqui, que é fotógrafo, que eu falei, que é um artista super legal. Ele já falou que quer expor na sua galeria. Então, depois vocês conversam aí. Que maravilha. Já achou alguém que quer expor na sua galeria aí. Olha tô só. Tô bebendo vinho aqui, ó. Tô no embalo. Eu também tô aqui tomando um vinhozinho do Dão. Da Kelma. Para quem não conhece, eu tô tomando aqui, ó. Acho que esse eu tomei. Você me apoiou numa exposição minha. Com esse vinho, não foi? Tô tomando aqui, ó, Turiga Nacional da Kelma. Para quem não conhece, tem lá no site da Porto Scala, é uma delícia. É muito bom esse vinho. Turiga Nacional nasceu no Dão, então vale a pena tomar a Turiga Nacional do Dão também, para quem acha que é só do Douro, acho que vale a pena. Bom, pra gente finalizar aqui, eu vou fazer um bate-bola de perguntas para você. Falta poucos minutos para acabar a nossa live aqui. Eu quero saber... Você responder assim com uma ou duas palavras só, e a gente vai criar o seu RG do vinho aqui da Porto Scala para depois você deixar guardado aí para você. Oba! Então eu quero saber, primeiro vinho que você bebeu. Primeiro vinho? Nossa, que pergunta difícil. Pergunta que eu bebi ou que eu gostei, que deu a noção do que era vinho? Você lembra que você bebeu na vida? Nossa senhora, pode ser olho de boi, sangue de boi? Pode ser, sangue de boi pode ser um clássico nessa resposta. Você é moleque, 12 anos, tá lá, pá! Sangue de boi. Não lembro. Vinho que marcou sua vida? Putz, é difícil também, hein? Você tá umas perguntas... Eu sou apaixonado pelo vinho mais encorpado, os Amarones da vida, eu adoro. Mas eu fui lá visitar a Massi lá na Itália, lá na Valpolicella, maravilhoso, me receberam super bem. Trouxe vários na mala. Amorano e Masi, é ótimo. Uma uva. Corvina, Masi. Vamos lá, Corvina, vamos lá. Um momento para beber vinho. Toda hora. É uma coisa absurda. Isso é um problema do vinho, é um defeito. Você está toda hora pensando, você saliva para beber, você fica pensando e começa a salivar, sentir o sabor do vinho, sem ter o vinho, o sentido já vem, você fica doido para tomar um vinho. Legal. Uma pessoa ou pessoas para você beber vinho? Nossa, que difícil. Depende muito da situação, do momento, onde você está, né? Amigos. Na verdade, a gente tem poucos amigos, né? Poucos e bons. Então... com os amigos mesmo, amigos de conversa, poder beber, ter um bom papo, melhor coisa que existe. Legal. E se você tivesse que ir para uma ilha deserta, você levaria que vinho? Para uma ilha deserta? Você vai morar lá, que vinho que você levaria?
Daí tem aquele papo chato de quem estuda vinho. Ah, depende, você vai comer o quê? Se é uma ilha, tem mar, praia, calor. Você vai ter que beber aquilo todo dia, então se vira. Ah, difícil, viu, gente? Putz. Ele é difícil, é difícil. É muito difícil falar isso. É complicado, né? O que que você levaria para uma ilha? Fala. Eu levaria ou champanhe ou Jerez, fino. Putz. Ó, esse aqui que eu tô tomando, por exemplo, da Sicília, orgânico. É muito bom também, recomendo. Helios. Esse é um vinho bom. Eu acabei de chegar em Ubatuba, abri um vinho branco para poder. Cheiro de mar aqui. Ótimo, um vinho salino, cheiro de mar. Salino, da Sicília, total. Lindo. Então, arrasou aí no bate-bola. O pessoal adorou o bate-bola, falou que a gente deve usar em todas as lives. Vou começar agora. Porque eu acho que é legal saber um pouco o que as pessoas querem beber. Acho que é simpático. E, bom, eu queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você acabou de chegar em Ubatuba, acabou de chegar na praia. Chegou nesse minuto, ainda conseguiu entrar numa live com a gente para dividir seu conhecimento, falar de arte com a gente. É sempre um prazer, assim, sempre é ótimo falar contigo. E eu espero que a gente consiga fazer quem sabe, uma exposição juntos sobre vinho e arte. Vai ser incrível. Então, você me apoiou na minha 20ª individual lá na galeria do Ricardo Von Brusca, de um grande amigo meu que me representa. Você deu esse vinho que você está tomando aí. Foi ótimo também. Eu agradeço muito a oportunidade. Adorei essa live. Quando quiser fazer, estou à disposição completamente. Legal. Depois a gente vai fazer o contrário. Eu vou te entrevistar, tá? Ótimo. Vou falar de vinho, adoro. Então, também estou eu estou no mundo das lives, agora que não tem jeito, né? E quem tiver dúvidas com a arte, quer ver meu trabalho, quer saber de outros artistas, eu também faço um pouco de art advisor, né? Eu indico obras, indico artistas que estão crescendo. Quem quiser saber, pode me mandar mensagem, entrar no meu perfil aí. Ótimo. Meu perfil tá meio bagunçado, que foi galeria, perfil pessoal, tá meio maluco, mas é isso aí. Vida de artista não é fácil, viu, gente? Não é mesmo, mas a gente está aqui para apoiar. Gente, querer comprar vinho, código de desconto Amigos da Carene, no site da Portscale, é só comprar lá. E eu agradeço mais uma vez aí, a gente adorou a sua participação. E vamos fazer muita coisa junto ainda. Gente, obrigado aí pela audiência, todo mundo, brigadão e até a próxima. Gente, obrigado. Dúvidas, estamos aí. Parabéns. Obrigadão, beijinhos. Tchau.